Olá, pessoal. Eu me chamo Ian Freitas de Souza. Esse é mais um seminário apresentado para a disciplina de oficina de elaboração do projeto de doutorado. É basicamente um pouco do que a gente conseguiu fazer com relação às transformações que a gente construiu nessa própria disciplina, os avanços que nós tivemos no nosso projeto, mas também o que a gente conseguiu avançar em relação ao momento que a gente ingressou no doutorado, com a apresentação de um projeto e o que a gente conseguiu desenvolver desse projeto até então. A gente percebe que os avanços eles são importantes e muitas coisas que a gente entendia enquanto concretas foram desconstruídas, outras coisas foram construídas, e isso é muito interessante, inclusive, para o nosso avanço enquanto estudante de doutorado, nessa perspectiva de entender que a gente precisa caminhar por esses caminhos. Eu inicio apresentando o título da minha proposta de pesquisa, que é um dos pontos que teve mudanças na minha pesquisa, na minha proposta de pesquisa. Antes, era intitulada O Imaginário da Dominação e da Violência, Conflitos e Crimes contra Poceiros em Vale Verde, Porto Seguro, 1970 até 1990, que é o meu recorte temporal, e agora o meu título ele já tem uma palavra que é muito importante para o contexto e para a minha proposta de pesquisa, que é as memórias. Então, agora se intitula Memórias da Dominação e da Violência, Conflitos e Crimes contra Poceiros em Vale Verde, Porto Seguro, Bahia, 1970 a 1990. A questão é que a proposta central é a entrevista de pessoas que vivenciaram situações de crimes e de violências em Porto Seguro, especificamente em Vale Verde, entre as décadas de 70 e 90, com base na experiência da chegada, né, da instalação de uma empresa chamada Brasil Holanda, popularmente conhecida como Bralanda, que foi uma empresa que durante a segunda metade do século XX se destacou como a maior empresa de compensados. Então, ela trabalhava aí com a extração de madeiras da Mata Atlântica. Na região de Porto Seguro, ela foi responsável pelo extermínio de mais de 60 mil hectares de Mata Atlântica preservada. Existem vários estudos aí da área das ciências florestais, da agronomia, da biologia também, que já trazem os resultados dos impactos da experiência de se ter a Bralanda durante a segunda metade do século XX aqui, não só em Porto Seguro, foi uma empresa que também esteve presente em outras cidades aqui do extremo sul e sul da Bahia, como Ilhéus, Prado, Guaratinga, e que por onde passou teve esses impactos aí. A minha pesquisa é extremamente voltada a presença dessa empresa e como ela agiu com crime, com violência contra poceiros naquela região, porque era de intenção se apropriar dos terrenos que esses poceiros estavam instalados, e para que se alcançasse esses objetivos, acabavam usando essas ferramentas, né, da dominação, da violência, dos crimes, das ameaças, e tudo isso se resulta em impactos sociais de pessoas que realmente foram mortas, que pessoas que sofrem e sofreram, e que até hoje existem essas memórias traumáticas. Então, são essas memórias que eu busco resgatar, principalmente com esses sujeitos que foram vítimas, que estavam presentes naquele momento. A minha pesquisa faz parte do que a gente entende na história como história do tempo presente, porque muitos dos sujeitos que vivenciaram esse passado ainda estão vivos. Então, há um contato com esses sujeitos do pesquisador e os pesquisados. Então, por isso a gente denomina enquanto história do tempo presente. E aqui eu já adianto também que minha pesquisa, ela faz parte, ela se enquadra enquanto uma pesquisa em história. Eu sou historiador de formação, com graduação, especialização e mestrado. Então, trabalho com esse recorte temporal, que é muito importante, ou seja, voltar ao passado, e também com essa importância do recorte espacial. E logo no meu título, aqui, isso está bem presente, Vale Verde, Porto Seguro. Esse trabalho ele faz parte do trabalho final, basicamente uma exposição oral sobre o que a gente conseguiu finalizar enquanto os avanços que a gente construiu num projeto de pesquisa, que vai enquanto trabalho final também para essa disciplina, Oficina de Elaboração do Projeto de Doutorado, que é ministrada pelo professor doutor Roberto Rabani. Nisso a gente avança um pouco das informações que são importantes.
Eu faço parte da linha de pesquisa 2, Sociedade, Cultura e Ambiente. Tenho como orientadora a Ana Carneiro Cerqueira. E, novamente, esse é o título do meu projeto, Memórias da Dominação e da Violência, Conflitos e Crimes contra Poceiros em Vale Verde, Porto Seguro, entre as décadas de 1970 até 1990. Aqui, eu coloco uma reflexão que é muito importante para a gente poder pensar que o problema da terra, seja ele relacionado aos próprios crimes, às violências, a questão da posse de terra, no geral, são marcas de um passado de exploração e de colonização aqui no Brasil. Então, os conflitos, os crimes e a violência que envolvem o âmbito do campo têm relação com a permanência da questão agrária no país, um problema que nunca foi resolvido. Nesse sentido, se a gente volta um pouco ao tempo, a gente percebe que a questão da terra, ela sempre foi usada como um instrumento de poder, e ainda é utilizada enquanto instrumento de poder, e como eu acabei de dizer, é algo que nunca foi resolvido. No Brasil, realmente, até hoje, nunca aconteceu uma própria reforma agrária, como está em alguns documentos, como a gente pensa que deveria acontecer. Então, a gente percebe que muitos grupos acabam sendo marginalizados por conta dessa falta de atenção, ou até mesmo por conta da reverberação dessas estruturas de poder que intencionalmente não há uma intenção de se desfazer. Então, nesse sentido, ela se mantém. Se mantém porque quem está no poder e quem domina essas estruturas de poder faz com que isso aconteça e se permaneça. Então, nesse sentido, voltando a essa reflexão histórica, a gente percebe que com a chegada dos colonizadores aqui, o próprio Portugal, a terra foi um dos primeiros lugares, né, um dos primeiros setores que se dá atenção. Então, logicamente, há uma corrida para se estabelecer uma divisão política e geográfica do Brasil, e aí a primeira que a gente vai ter vai ser a partir das capitanias hereditárias, que se escolhe a mando do rei, pessoas de confiança, que eram os capitães donatários, e tem aquela própria sequência que a gente também já conhece, que se chama capitanias hereditárias porque passa de pai para filho. Então, um instrumento de poder e a terra se consagra enquanto isso. Depois disso, a gente pode ter outras reflexões de que a terra foi utilizada novamente como esses instrumentos de poder. A gente vai ter a Lei das Terras, em 1850, que é uma tática muito astuciosa, porque era um tempo muito curto depois de ter se proibido o tráfico negreiro, que era uma das principais fontes de lucros de quem se trabalhava com isso. A escravidão deu muito lucro para o Brasil. Não é à toa que a gente teve muitos anos de escravidão. E a gente sabe que os problemas estruturais da escravidão estão e se permanecem até hoje. Então, logo depois, a gente tem essa Lei das Terras, que vai ser instituída em 1850, e basicamente fecha todas as portas de possibilidades para as minorias, como os imigrantes, como os indígenas, como os próprios escravizados, que tinham agora talvez a possibilidade de se apropriarem como pequenos produtores, como pequenos proprietários de terras. Então, a partir desse momento, as terras passam a custar um valor altíssimo, e o que anula a possibilidade dessas minorias terem acesso a essas terras. E aí é uma concentração fundiária, porque os valores cobrados era algo muito significante para essas minorias, mas algo insignificante para aqueles que tinham grande concentração de terras. E isso se fortalece, logicamente, com essa Lei das Terras a partir de 1850. Avançando aqui, uma outra categoria de análise que eu preciso pôr como centro na minha pesquisa, e isso se enquadra também como algo que eu preciso explanar. Então, para compreender a violência no campo, por consequência, é necessário também proceder uma análise das transformações das relações sociais, análise das principais classes que pertencem a esse universo, a sua diversidade, as frações de classes, grupos sociais e categorias com ênfase nos processos de formação, diferenciação e transformação das classes sociais no espaço social agrário, com análise de suas práticas, trajetórias e representações simbólicas. Então, há várias categorias de homens do campo. E aqui eu coloco que a minha pesquisa se refere à análise desses impactos sociais, dessas ações, desses crimes e dessas violências cometidas contra poceiros, que se enquadra também como uma categoria de homens do campo, dentre várias outras, como eu acabei de citar, mas que são aqueles que se apropriam de pequenas posses de terras, que ali fazem produzir com a agricultura familiar e que encontram respaldo na própria Constituição para estarem ali. Mas acaba que
impactos ou a presença de empresas dentro desse Estado liberal, do avanço do capitalismo, que vai compreender principalmente o Brasil, na segunda metade do século XX, acabam sendo vítimas de empresas como a própria Bralanda, né, de grande destaque, extremamente pautadas nessas ideologias, nesses modelos do capital de acúmulo, e faz com que, para que seus objetivos sejam alcançados, se use dessas forças, que é a força do poder de imposição, da própria violência, para conseguir alcançar os seus objetivos. Então, são os poceiros aqui a minha categoria de análise, de grupo. Os objetivos, acaba que eu também passei por algumas transformações de palavras que são importantes, principalmente, para enxugar ainda mais a proposta e trazer mais clareza para o que eu quero na construção dessa tese de doutorado. Meu objetivo geral é analisar o fenômeno da violência no campo em Vale Verde, em Porto Seguro, e aí essa ênfase aqui também é muito fundamental, porque Vale Verde faz parte do território de Porto Seguro, mas eu analiso especificamente os poceiros e os casos de crimes e violências cometidos em Vale Verde, que foi o lugar onde a empresa Bralanda se instalou, e foi o caso onde até então as fontes me levam a compreender que essas ações, esses eventos mais aconteciam. E também, a partir das fontes, que é a própria ideia de colher as entrevistas orais, que são as próprias memórias, e a partir da análise também dos documentos impressos, né, os documentos em folha mesmo, remetem a esse espaço. Então, esse espaço é muito importante, que é Vale Verde, e não Porto Seguro no geral. Mas, logicamente, aqui eu não estou estabelecendo uma ideia de território de forma rígida, porque eu compreendo que, para essa análise, sendo que preciso ter essa flexibilidade, porque minha pesquisa se enquadra enquanto a pesquisa das ciências humanas e sociais. Então, a ideia do engessar não é interessante. Então, compreenda aqui o território por onde se estendem essas relações sociais. Lógico, o meu território ali é Vale Verde, dentro de Porto Seguro, mas pode acontecer que durante a construção a gente consiga perceber eventos ou elementos que é importante a gente ultrapassar as barreiras e as linhas do que se entende quanto uma delimitação geográfica do que pertence a Porto Seguro. A gente pode ultrapassar, porque o conceito de região utilizado aqui para a minha proposta de pesquisa é aonde e para onde se estendem as relações sociais. Então, analisar o fenômeno da violência do campo em Vale Verde, em Porto Seguro, entre as décadas de 70 e 90. E uma outra coisa interessante é pensar essa temporalidade. Eu me encontro no início do curso de doutorado, ainda vou completar um ano das pesquisas, então estou no momento em que ainda não me aprofundei na escrita da tese e que ainda preciso colher muitas informações, muitas fontes e preciso realizar muitas leituras. Então, a minha delimitação temporal também está ligada às fontes que eu tenho posse até então. Para o historiador, como eu sou, e para a história, a minha pesquisa ela é direcionada para o que minhas fontes me possibilitam direcionar. Então, não é o historiador, é o que as fontes podem proporcionar para esse historiador fazer enquanto trabalho. Minhas fontes e o que eu tenho posse até então me possibilita trabalhar entre as décadas de 70 e 90. Mas pode acontecer também que daqui para frente eu reduza, ou eu aumente, né? Eu avance para além de 1990, ou eu possa também retroceder para trás de 1970. Então, a temporalidade até então é estabelecida dessa forma, mas pode ser que ela altere por conta também dessas mudanças que podem acontecer. Então, tendo como foco central os conflitos e os crimes contra poceiros, em virtude da empresa Brasil-Holanda, indústria de comércio e reflorestamento. E esse é meu objetivo geral. Aqui eu dialogo com os objetivos específicos. Quando o meu projeto de pesquisa ele estava sendo submetido durante o processo seletivo para a entrada no doutorado, uma das teses centrais para a minha proposta de pesquisa era utilizar do pluralismo jurídico, na tentativa de compreender que esses grupos de poceiros, né, de categorias de homem do campo, eles utilizavam leis próprias, formas políticas próprias de se organizar, um próprio código de leis, inclusive para poder agir, existir, sobreviver e reagir a esses crimes e essas violências e a própria presença da empresa Brasil-Holanda naquele espaço. Mas com o avanço, né, do doutorado até aqui, inclusive pela possibilidade de eu ter participado da disciplina Pluralismo Jurídico, eu pude revisitar isso e compreender que
o pluralismo jurídico não se enquadrava enquanto o que eu pensava ser pluralismo jurídico para minha proposta de pesquisa. Então, foi algo que eu abri mão, porque eu compreendi que não era algo interessante para a minha proposta. Então, meus objetivos, eles sofreram alterações, principalmente na ideia de que a proposta de pensar o pluralismo jurídico, enquanto categoria de análise também, é algo que já não pertence à minha proposta de pesquisa. Então, os meus objetivos específicos são identificar os conflitos no campo, em Vale Verde, Bahia, no contexto da presença da Abralanda através da memória oral e fontes documentais. Esses crimes e essas violências acabam acontecendo enquanto eventos, né? Os documentos e as futuras entrevistas que serão realizadas me possibilitará entender que houve um crime, que houve uma violência, mas que também houve no plural, violências e crimes, que pode ter acontecido contra uma pessoa, contra grupos de pessoas. Então, a minha ideia com esse objetivo específico é analisar e identificar e analisar esses conflitos, quando aconteceram, em que lugar aconteceu, quem foram as vítimas. Então, eu preciso também entender que identificar é algo muito importante e, a partir disso, enquadra enquanto um objetivo específico. Analisar também o fenômeno da grilagem, da expulsão dos poceiros em Vale Verde, como acontecimentos provocados pela presença da Abralanda. Então, é um evento e uma prática que vai ser corriqueira depois da instalação da empresa Brasil-Holanda em Vale Verde. Essa ideia de utilizar dessa falsificação de documentos e praticar a famosa grilagem, que vai ser algo muito existente no Brasil, desde a Lei de Terras, em 1850, isso já acontecia, essa falsificação de documentos, e a Abralanda ela vai se aproveitar também dessa brecha do poder que tinha para poder também agir com as práticas de grilagem. Evidenciar quem eram os sujeitos do campo em Vale Verde, entre 1970 e 1990, suas reivindicações e a relação dessas reivindicações com a ordem de crimes e violências que os acometeram. Então, esses sujeitos do campo são os poceiros, que podem mudar suas nomenclaturas e a forma qual se entendem enquanto grupo organizado que luta pelos seus direitos na terra, como os próprios MSTs, mas aqui eu trabalho com os próprios poceiros, e não com MSTs. Apesar de que muitos vão acabar se transformando, principalmente na década de 90, no movimento sem terra. Né? Mas isso é campo para um outro momento de estudo e talvez seja importante também na tese dedicar um momento para estudar essas transformações. Mas aqui é evidenciar quem eram esses sujeitos, né? Enquanto eles entendiam essa categoria também de análise, que são os poceiros, suas reivindicações, que é propriamente o direito de estar naquela terra, e a relação dessa reivindicação de estar na terra, né? Aqui é só um exemplo de um dos direitos que eles buscavam, com a ordem de crimes e violências que os acometeram. Também é objetivo específico perceber como esses eventos atingiam e atingem o judiciário brasileiro e o porquê desse espaço não ter sido capaz de amenizar ou solucionar os conflitos, crimes e violências no campo em Vale Verde durante 1970 a 1990 e também identificar e analisar os movimentos de resistência e luta pela terra protagonizados pelos poceiros em Vale Verde. Aqui eu estou dizendo sobre pensar que esses poceiros não assistiam passivamente e não apenas recebiam passivamente esses crimes, essas violências e essas forças lutando contra os seus direitos, mas eles organizavam em grupos, se organizavam de várias formas para poder resistir a esse opressor. Então, é a ideia também de identificar esses conflitos, identificar como eles se organizavam e como eles existiam nesses espaços para permanecerem nos seus direitos. Como metodologia, eu coloco aqui algumas questões que são fundamentais. Eu trabalho com as fontes documentais e também trabalho com a história oral. A história oral é uma metodologia na história, da ideia de escolhimento, das entrevistas e de análise dessas entrevistas. A história oral, por si só, não é história. Então, as entrevistas que eu vou receber, que eu vou realizar e as informações que eu vou receber desses entrevistados não são entendidos enquanto história. Né? Eles precisam passar pelo tratamento de teoria e de metodologia, que são instrumentos e ferramentas que a própria história oral nos oferece para a gente entender como é que essas memórias elas somam para a minha proposta de pesquisa e como é que eu posso analisá-las. As fontes documentais, que também produzem discurso, né? As entrevistas são emitidas por sujeitos que estão dentro de uma classe social, que se enquadram enquanto pessoas e sujeitos que têm seus valores, têm as suas ideologias, e enquanto sujeitos somos produtores de discursos a todo momento.
As fontes documentais também são produtoras de discurso. Então, por conta disso, que eu utilizo também da análise do discurso para entender os discursos que são emanados por esses documentos que principalmente são produzidos pelo Estado, e esse Estado ele tem um determinado posicionamento, e o que eu pude compreender até então é que há uma omissão, um silenciamento para perceber e para agir contra esses crimes e contra essas violências, mas a gente percebe também nessas fontes até então que esse silenciamento e essa omissão é com base na relação que o Estado e alguns agentes, alguns sujeitos específicos trabalhando para o Estado, para órgãos de segurança, como a própria polícia, estavam com relações com a Abralanda, né? Relações aí que envolviam dinheiro, que envolvia também o pagamento de capangas, né? Seja capangas que trabalhavam para o poder público e também para o poder privado, para poder cometer esses crimes e essas violências. Então, tudo isso é discurso, tudo isso demonstra relações de poder, né? Então, eu utilizo das contribuições do Pollack, com referência aos estudos da história oral, análise do discurso do Pollack também. Nesse sentido, há um outro método que vai ser interessante para análise da minha pesquisa, que é o método indiciário, trabalhado por Carlos Gisbon, né? Eu trabalho com análise de documentos, também com análise de entrevistas, e basicamente o historiador ele faz esse trabalho que é chamado de operação historiográfica, que é um conceito trabalhado por Michel de Certeau. Né? A gente tem as fontes, a gente tem a teoria, a gente tem a metodologia, mas essas coisas, né, isoladas, elas não se constituem em história. Então, a importância do historiador é essa, é saber costurar, é saber fazer essa cirurgia que envolve a metodologia, envolve as fontes, envolve os fatos por si só, envolve as categorias de análise, e a gente constrói a história amarrando e fazendo essa cirurgia bem feita, que é o nosso compromisso com a ciência, inclusive. Então, a outra contribuição também é a utilização do método indiciário para perceber coisas que talvez seriam ignoradas por alguns métodos utilizados, né? O Gisbon, ele fala muito sobre sentir o faro, as coisas que antes seriam ignoradas, mas que vai ter muito valor. Então, essas pistas e esses sinais acabam sendo importantes também na ideia de analisar essas fontes documentais, seja ela as entrevistas, que são as fontes de memória, e também os documentos escritos. E, basicamente, essa é a proposta, muito do que eu... Totalmente, na verdade, do que eu disse aqui, é um pouco do resumo sobre o que eu tenho avançado e sobre o que até agora se constitui a minha proposta de pesquisa, e eu agradeço pela oportunidade.